Bem-vindos à nossa aula sobre controle rápido da pressão arterial. Na aula de hoje, nós iremos compreender as funções dos principais reflexos que apresentam um rápido controle da pressão arterial. Nós iremos falar sobre baroreceptores, reflexo atrial e quimiorreceptores. Primeiramente, nós precisamos ter em ideia que o sistema nervoso tem papel fundamental no controle rápido da pressão arterial. E com isso, nós estamos falando do sistema nervoso simpático e o parasimpático. No que se refere ao simpático, ele apresenta uma característica interessante, que é a de se aproximar, de conectar, principalmente com vasos, artérias e arteríolas. Isso é fundamental, porque dependendo do sinalizador, nós iremos estimular, por exemplo, vasoconstrição. E por realizarmos uma vasoconstrição, nós podemos aumentar a pressão, quer sistêmica ou local, dependendo do órgão ou tecido do qual nós iremos nos referir. Então, o sistema nervoso simpático tem essa característica importante. Precisamos ter em mente que, por exemplo, um sinalizador utilizado pelo simpático neste quesito é a noradrenalina. Por exemplo, nós estamos observando aqui exatamente esse tipo de comunicação do sistema nervoso simpático, em que eu tenho um neurônio simpático e ele vai liberar a noradrenalina nessa fenda de comunicação. A noradrenalina vai interagir em um receptor. Esse é um receptor do tipo alfa. E é importante porque, ao interagir com esse receptor, o resultado que nós poderemos ter é o de vasoconstrição. Mas perceba uma característica interessante desta imagem. O que vai determinar isso é a frequência da minha sinalização. Não só o ligante, não só o sinalizador, mas a frequência com que esse sinal está chegando nos nossos vasos. Está chegando, por exemplo, nas arteríolas. Quanto maior a frequência, quanto maior o pulso, quanto maior a quantidade de noradrenalina sendo liberada, mais forte eu terei este evento que é a vasoconstrição. Por outro lado, se eu inibir, se eu bloquear ou diminuir a frequência deste pulso, deste sinal, eu posso ter uma resposta contrária. Ao invés de uma vasoconstrição, eu posso ter uma vasodilatação. E com isso, nós iremos diminuir a pressão arterial, quer sistêmica ou local, em um determinado órgão. Perceberam? Não somente o ligante ou o sinalizador é importante, mas a frequência com que esse pulso acontece pode determinar respostas diferentes. Por outro lado, o sistema nervoso parasimpático vai apresentar o seu controle rápido da pressão por principalmente inervar o coração. Nós não temos uma comunicação como o simpático tinha, do parasimpático nos vasos, nas artérias e arteríolas. Nós temos muito mais forte o parasimpático atuando diretamente no coração. Isso significa que o sistema nervoso parasimpático terá uma atuação para diminuir a frequência cardíaca e, consequentemente, estimular a redução da pressão arterial. De uma forma objetiva, como que isso acontece? Primeiramente, quando o parasimpático ele é ativado para isso, por exemplo, em que o estímulo é o aumento da pressão arterial, e a gente precisa controlar isso de volta para baixo, o parasimpático ele vai, através dos seus neurônios, liberar acetilcolina em receptores muscarínicos. A acetilcolina aqui, ela irá, por exemplo, se ligar diretamente nos seus receptores lá nas células autoexcitáveis do nosso sino atrial. Quando ela fizer isso, ela irá estimular uma diminuição da frequência cardíaca. A acetilcolina, por exemplo, na célula autoexcitável, vai estimular o maior fluxo de potássio. E por estimular a saída de potássio, isso vai fazer com que aquele potencial de ação da célula autoexcitável, ele se estenda um pouco mais. E quando o potencial se estende um pouco mais, isso significa que nós teremos uma frequência cardíaca menor do que a que estamos tendo atualmente. Ou seja, a pressão e a frequência vão cair. Parasimpático. Principal sinalizador, acetilcolina.
principal local de atuação, diretamente no coração, e podemos especificar as células autoexcitáveis no nosso material. Agora, vamos falar sobre um outro mecanismo que são os barorreceptores. De fato, o reflexo barorreceptor controla muito rápido a pressão arterial. Os barorreceptores, eles estão localizados principalmente na parede das artérias carótidas, como podemos observar aqui, e também no arco aórtico, né? Nós temos barorreceptores localizados aqui no arco aórtico. Os sinais produzidos pelos barorreceptores carotídeos são transmitidos pelo nervo de Hering, para os nervos glossofaríngeo, na região cervical superior, como podemos observar aqui. E daí para o trato solitário, que é a área sensorial na região bulbar do tronco cefálico. Já os sinais produzidos pelos barorreceptores aórticos, eles são transmitidos pelos nervos vago para a mesma região do que os barorreceptores carotídeos. Esse é o caminho do sinal. Os barorreceptores apresentam um controle rápido e sensível para a pressão arterial. De fato, quando ativados, você pode ver o efeito da ativação do barorreceptor 2 batidas após. Então imagina, a gente tem uma complicação aqui por alguma razão, e aí o seu barorreceptor precisou ser ativado. Ele vai demorar muito tempo para ter o seu efeito, como por exemplo a aldosterona tem, peptídeo natriurético atrial tem? Não. Aqui você já pode encontrar os efeitos do barorreceptor apenas 2 batidas ou 2 ciclos cardíacos após a sua ativação. Você já começa a ver os efeitos dele. Percebam aqui nesses 2 gráficos em que nós temos um experimento, né? Esse experimento está muito bem estabelecido lá no Guyton, no livro de fisiologia, em que aqui eu tenho, por exemplo, o monitoramento de uma pressão arterial controlada com barorreceptores. Quando você tira os barorreceptores, tanto do arco da aorta e do seio carotídeo, percebam como a pressão arterial ela fica descontrolada significativamente. Ela perde totalmente o controle. Então, além de serem rápidos, eles são fundamentais para o controle fino da sua pressão arterial ao longo do seu dia. Como que acontece a ativação dos barorreceptores? E uma vez ativados, o que eles irão fazer? Bom, que fique claro, a ativação do barorreceptor se dá com o aumento da pressão arterial. De fato, quando temos o aumento da pressão arterial, nós teremos, na realidade, uma distensão dessas aortas, né, dessas artérias. Por exemplo, ao aumentar a pressão arterial, ali no arco aórtico, aquela artéria vai se distender, e é essa distensão que é captada pela inervação dos barorreceptores. Quando aumenta a pressão arterial, eu também tenho uma distensão das carótidas. E é essa distensão causada pelo aumento da pressão que é captada pelos barorreceptores no seio carotídeo. Bom, então o estímulo aqui é aumento da pressão e distensão causada por causa disso. Quando eu tenho um aumento da pressão arterial, nós temos essa distensão, né? Essa ativação dos barorreceptores. Eles irão ativar os neurônios sensoriais. Esses neurônios também irão desencadear uma resposta no centro sensorial, no centro de controle cardiovascular lá no bulbo, e a partir daí teremos 2 caminhos. O primeiro, nós iremos estimular o sistema parasimpático e, por outro lado, iremos bloquear o sistema simpático. Por estimular o sistema parasimpático, nós iremos liberar mais acetilcolina nos receptores muscarínicos. Ao liberar mais acetilcolina lá na célula, lembre, autoexcitável do nosso material, nós iremos diminuir a frequência cardíaca, diminuir o débito cardíaco e regular, trazer de volta, diminuir essa pressão arterial. Por outro lado, por bloquear o sistema nervoso simpático,
nós iremos diminuir a quantidade de noradrenalina que estava sendo liberada lá nos receptores beta 1 no nó sinatrial, por exemplo. Por diminuir a quantidade de noradrenalina que está sendo ligada nesse receptor beta 1 no nó sinatrial, nós iremos diminuir a frequência e diminuir a força de contração cardíaca. Por fazer isso, iremos diminuir o débito e diminuir a pressão arterial. Paralelamente, vocês se lembram do que acontece quando nós diminuímos os pulsos de noradrenalina nos vasos? O que vai acontecer? Por diminuir esses pulsos desse sinalizador, nós iremos induzir uma vasodilatação. Essa vasodilatação periférica vai diminuir a resistência periférica e, consequentemente, iremos trazer para baixo a pressão arterial. Com isso, ao reduzir a pressão arterial dessas formas, nós estamos, por fim, fazendo uma retroalimentação negativa, ou seja, um feedback negativo, e esse estímulo do baroreceptor, ele cessa, ele para. Ele para por quê? A pressão caiu, a distensão das artérias também caiu, e com isso o sinal ele diminui. O sinal ele diminui e você faz um feedback negativo, trazendo ou normalizando a pressão. Será que isso é rápido? Sim, isso é extremamente rápido. Ao aumentar a pressão, você já tem logo um estímulo muito rápido. E lembre-se, 2 batimentos cardíacos são necessários para você já ver estes efeitos desencadeados pelo baroreceptor. Um detalhe extremamente importante para baroreceptor. Nós estamos falando aqui de uma situação fisiológica, de uma situação em que você sai de um estado de conforto, de repouso, e a pressão aumenta, porque você mudou de posição, porque você passou a andar mais rápido, subiu escadas. Isso está fisiológico, isso vai ser controlado. Mas agora, se estivermos falando, por exemplo, de um paciente hipertenso, esse reflexo vai mudar um pouco. Percebeu que o baroreceptor funciona de forma aguda? Mas no paciente que apresenta uma hipertensão arterial, a pressão arterial dele está aumentando aos poucos, cronicamente. Ora, se ela passa de 120 milímetros de mercúrio e no hipertenso ele já está lá com 140 milímetros de mercúrio, e isso permanece, isso é um novo normal para esse paciente hipertenso, esse baroreceptor, ele não vai mais funcionar a partir de 120. Agora ele vai funcionar a partir de 140. Por quê? Porque ele também se adapta a essa normalização da pressão do paciente, a essa normalização da pressão da pessoa. Esse é um detalhe. O baroreceptor, ele acaba se adaptando às condições de pressão existentes na pessoa, de cada um. Mas e em um episódio hipotensivo? Esse gráfico ilustra muito bem o que acontece em um episódio de hipotensão, de queda da pressão. Como que o baroreceptor vai funcionar? Bom, imagina, esse experimento também está muito bem descrito no Guyton, no livro de fisiologia. Imagina que você você cortou ali o fluxo e a pressão exatamente um pouco antes dos baroreceptores. Percebam que a pressão arterial subiu rapidamente. O que aconteceu aqui? Você tirou. Quando você corta essa pressão, quando você diminui a pressão próxima a um baroreceptor, você diminui o estímulo, você tira o baroreceptor da jogada. Se você tira o baroreceptor da jogada, você deixa que o sistema nervoso simpático atue. E diretamente o que vai acontecer? Iremos aumentar a liberação de noradrenalina e a pressão vai aumentar. Isso é muito rápido, menos de 1 minuto. Percebam que isso permanece, né? Isso permanece por um determinado tempo. E imagina que agora você soltou a pinça. O fluxo voltou a passar lá pela aorta, pela carótida, por exemplo. Quando o fluxo passa de novo pela carótida, a pressão aumenta, a carótida se distende, o baroreceptor é ativado e percebam como a pressão cai. Rapidamente, voltando ao nível normal. Então, esse experimento mostra que em um episódio de hipotensão, os baroreceptores diminuem a sua atividade, permitindo
a ação do sistema simpático, aumentando rapidamente a pressão, trazendo essa pressão de volta ao normal. Agora, nós temos um outro reflexo, que é um reflexo que é extremamente eficiente e rápido, que é o reflexo atrial ou reflexo de Bainbridge. O reflexo atrial, ele compreende a ideia de que, para que este reflexo aconteça, nós estamos estimulando um aumento do retorno venoso. Quais momentos isso vai acontecer? Por exemplo, no aumento de uma atividade física, quando você está subindo escada, quando você começa a se exercitar, o retorno venoso aumenta. Ora, com o aumento deste retorno venoso, o que nós vamos ter é uma maior distensão atrial, por exemplo, do átrio direito. Até aí está tudo bem. Só que os nervos que estão localizados ali, próximo aos átrios, captam essa distensão. Ao captar essa distensão atrial, nós teremos uma ativação do sistema simpático, o qual irá aumentar diretamente a frequência cardíaca. Então, o que levou ao aumento da frequência cardíaca causada por este reflexo? O aumento do retorno venoso, a distensão atrial captada por essa inervação gera um estímulo no sistema nervoso simpático, o qual diretamente vai liberar adrenalina e irá aumentar a frequência cardíaca diretamente. Você observa isso quando você começa a se exercitar. Por fim, temos os quimiorreceptores. Os quimiorreceptores nós iremos detalhar mais no bloco de respiratório, porque faz mais sentido compreendermos como ele está sendo modulados dentro da parte pulmonar, dentro da parte respiratória. Mas de uma forma objetiva, os quimiorreceptores são sensíveis aos níveis, por exemplo, de CO2. Os quimiorreceptores, eles serão sensíveis a isso. Eles estão presentes também ali ao longo da carótida, principalmente na parte do seio carotídeo, onde nós temos quimiorreceptores. Naquela imagem que nós observamos no início da aula, é possível ver esses quimiorreceptores aqui, no corpo carotídeo. No corpo carotídeo, eu tenho este corpo aqui, essa porção em que eu tenho muitos quimiorreceptores que serão sensíveis, por exemplo, aos níveis de CO2. Ora, quando temos o aumento da PCO2, por exemplo, um aumento da quantidade de CO2, o que acontece? O CO2 ele apresenta uma reação química lá com a anidrase carbônica, e aí nós teremos uma maior produção de hidrogênio, nós teremos uma acidificação do meio. Qual vai ser o reflexo desencadeado por estes quimiorreceptores? O reflexo vai ser de aumentar a nossa ventilação, mas também aumentar a frequência cardíaca para que isso possa acontecer. Com isso nós iremos ventilar mais rápido, teremos uma maior ventilação, iremos expelir mais CO2 e tentar normalizar esta reação química que está acontecendo por causa do acúmulo de dióxido de carbono. O CO2, esse quimiorreceptor, o quimiorreceptor estimulado pelo CO2, ele será ativado em condições extremas, ou seja, somente quando a pressão realmente diminuir a um nível significativo, a ponto de começarmos a acumular CO2. É extremamente importante isso ter em mente, porque a partir deste momento você precisa considerar o paciente tabagista. O paciente tabagista apresentará um controle da pressão através de quimiorreceptores diferente de uma pessoa que não é tabagista. E isso precisamos considerar, e iremos tratar desse paciente no nosso bloco de respiratório. O que nós vimos na aula de hoje? Nós vimos os principais modos de controle rápido da pressão arterial. Vimos o papel do sistema nervoso simpático e o papel do sistema nervoso parasimpático. Vimos quais são os sinalizadores. Vimos como os baroreceptores são eficientes e funcionam por distensão, por exemplo, das carótidas, por aumento da pressão, e eles irão normalizar a nossa pressão arterial. Por outro lado, vimos que outras formas conseguem, por exemplo, através do reflexo atrial, estimular um aumento da frequência cardíaca por ativação do sistema simpático. E por fim, entendemos que os quimiorreceptores
são sensíveis às concentrações de dióxido de carbono e serão ativados quando tivermos um aumento da concentração plasmática deles. Bom, essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.